Eu gostaria, assim, antes eu acho que qualquer definição, qualquer reflexão sobre o assunto, seria bom a gente definir um pouquinho o que é modismo, né? Sim, eu acho que seria bora interessante. lá. Eu fui pesquisar para a gente conversar mais com segurança aqui. O modismo é aquilo que é efêmero, aquilo que é da moda e é aquilo que passa. Dá e passa. Dá e passa. Então, por exemplo, no campo da música, Sim. aquela música que está no modismo é aquela que todo mundo vai ouvir, é um hit que vai massificar, mas vai vender muito, o cara vai ficar rico. Um movimento. É um movimento e passa, não é? Quando você vê outros cantores que têm uma inserção na cultura, uma participação maior, como você vê um Gilberto Gil, um Caetano, né, no campo da música Sim. secular e até no meio cristão também, são cantores que estão ali permanentemente. Ademar de Campos, por Ademar de exemplo. Campos, né? Asaf Borba. O próprio Diante do Trono, são músicas que cantam até hoje em várias situações. Então, isso não é um modismo. Isso é algo que veio para ficar, porque tem uma sintonia com a cultura, tem uma mensagem a transmitir, toca o coração das pessoas, né? Então, quando se pergunta assim, o cristianismo virou modismo, o que eu percebo é o seguinte, o cristianismo de base, o cristianismo em Cristo nunca foi O modismo. cristianismo raiz nunca Raiz. foi. Agora tem o Nutella, né? Isso, exatamente, o trocadilho é interessante. Exatamente, eu percebo que o cristianismo que tem um compromisso com o Evangelho e com o que Cristo, o sentimento de Jesus Cristo, com a mensagem de Jesus Cristo, ele sempre foi contra a cultura. Sim. Ele sempre foi um cristianismo que julgou a cultura do momento, o espírito da época, né? A gente está agora comemorando os 500 anos da Reforma. Isso. O que foi a Reforma? A Reforma foi exatamente um movimento em que criticou o que era moda, o que era o modismo no cristianismo, né? Então, Lutero e todos aqueles reformadores, e até antes dele mesmo, os pré-reformadores, eles questionavam o espírito da época, o que era moda, né? Era uma igreja poderosa, era uma igreja que transitava com os poderosos, uma igreja que perdeu contato com o Evangelho. Então, a Reforma foi exatamente uma contracultura. Então, se eu pudesse dizer minha opinião sobre isso, é que o cristianismo ele nunca foi moda. Inclusive, pegando uma terminologia bíblica, o mundo jaz no maligno, né? O cristianismo sempre foi contra a cultura. Agora, quando o cristianismo ele quer surfar na onda do momento, aí ele abre mão de seus valores, Sim. ele abre mão de seus postulados, e aí que está o perigo, né? Então, alguns comportamentos são modismos. Né? Eu pergunto, só da gente trazer esse tema à baila à tona, não seria dizer que, às vezes, hoje, o cristianismo, os cristãos que representam, às vezes nós estamos falhando na forma de representar, porque se isso começa a virar um modismo, às vezes é porque os cristãos que existem hoje, às vezes não representam tão bem como os que representavam em Atos, na nossa igreja primitiva. Como que você vê isso? Eu vejo uma falha muito grande na formação dos nossos cristãos. A gente vê, pegando Atos que você mencionou, em Atos dos Apóstolos geralmente se pega que eles eram imediatamente batizados. Sim. Mas se olharmos o contexto, eles eram imediatamente batizados porque eles estavam num contexto onde a cultura judaica era transmitida para a criança desde cedo. Uma criança tinha que saber a Torá aos 8 anos. Aos 12 anos ela já tinha que ter, ela se tornava adulta, o homem se tornava adulto. Então, quando ele ouve a mensagem do cristianismo, ele já tem um lastro religioso e aí é imediato. Se nós transpusermos essa ideia para a igreja que pega alguém e batiza no dia seguinte, aí nós estamos incorrendo em erro. Então, eu percebo que o modismo, ele ganha espaço no nosso meio por uma deficiência na nossa formação. Sim. Uma pressa de torná-lo cristão. Sim. Então, às vezes a pessoa... Eu tive um caso muito interessante de uma senhora com 80 anos, ela ouviu um estudo bíblico, acompanhou por meses e ao final ela disse assim, eu quero ser batizada. De verdade. Aquela experiência que eu tive, fui molhada, não foi batismo. Agora eu compreendo a fé. E quando a gente compreende a fé tem um elemento, Serginho, que é o elemento de entender a experiência. A experiência, eu vejo, tem dois momentos. Do experimentar, aquela alegria, aquela experiência maravilhosa, interna, e tem o momento de entender a experiência.
E esse entender a experiência é que às vezes nos falta na nossa cultura protestante, evangélica, né? E por não entendermos, aí quando o modismo surge, a gente fica, isso aí é de Deus ou não é de Deus, né? E aí a gente pode incorrer naquele erro de aceitar o politicamente correto dentro da igreja, quando a gente não tinha que ser politicamente correto em algumas coisas, se é que eu posso assim dizer, usando essa expressão. Quando nós aprendemos que o evangelho é contra a cultura, não é isso? Isso, exatamente. Tem até algumas telas aí que eu queria que a gente fizesse alguns comentários sobre, vamos para a primeira, pastores aí que celebram casamentos badalados apenas para aparecerem. Olha, aí que está uma coisa que nós estávamos discutindo. Os badalados, você vê que tá tudo fora, tá tudo errado o casamento, aí o pastor vai lá. Isso, nós estávamos discutindo na nossa comunidade exatamente isso. Às vezes são pessoas que já estão no 5º casamento, já passaram por experiências que a igreja não autoriza um casamento desse. E esses casamentos são feitos porque eles vão para a mídia, de um casal badalado, e os valores do cristianismo são colocados à parte e esse casamento é feito, né? E tem o aplauso da comunidade. E já tem até casamentos homoafetivos feitos por pastores. Então, nesse sentido, é essa preocupação de estar no efêmero, de estar na moda, de estar no que acontece. Olha, Serginho, uma coisa muito interessante é que a gente, por exemplo, está tendo um movimento de dança na igreja, né? Aí a igreja quer trazer a dança porque ela percebe que em alguns lugares é interessante ter a dança. Aqui não vai uma avaliação se é ou não algo que se deva fazer ou não, se é bíblico ou não, não é isso. Mas por modismo, porque as igrejas que têm projeção na cidade estão fazendo, nós vamos fazer. É nesse sentido. Então, o modismo é quando se traz algo, se importa algo sem avaliação, sem critérios, né? Eu queria ressaltar também que o modismo, ele pode ser um modismo interessante e positivo. O modismo não é só negativo. Sim. Por exemplo, nós estamos vivendo o modismo do fitness, né? Isso é bom. Se queimar calorias. Então, todo mundo está sendo, nesse modismo, conduzido a fazer academia, a caminhar, a malhar. Isso é positivo? É um modismo positivo? Sim. Com certeza. Agora, tem modismos que nós entendemos claramente, são perversivos, não é? Negativos. Agora tem uma outra também, Sérgio, olha essa outra. Não, deixa eu só comentar, por exemplo, eu já fiz casamentos de jogadores de futebol, já fiz casamento de Paquita da Xuxa, mas por quê? Tudo teve aquele viés de preparo, de cuidado. Não era só porque segundo aquilo que nós, como igreja, preconizava. Até porque vocês têm, até em Lagoinha, você como líder do Ministério da Família, existem padrões, algumas coisas que precisam serem ali estabelecidos. E eu já tive a oportunidade de falar, olha, eu não vou poder fazer aí outras coisas, mas porque também não encaixou. Aí tem esse outro lado também que a gente tem que ressaltar, que não é todo mundo do mesmo jeito, né? Esse tópico aqui eu choquei. Aparições aí de padres, pastores em boates para parecerem modernos. Eu acho que se eu encontrasse um desses aí, eu ia dar um coro. Eu ia falar que eu ia estar evangelizando. Exatamente isso. Então, aquele ambiente é o mais adequado, né, para a gente estar evangelizando. E interessante que se fala que Jesus andava entre os publicanos. Sim. Então, vai para uma base até bíblica, né? Jesus estava entre os publicanos. Mas por que eu não posso? O que acontece é que essa mensagem que a gente passa para os nossos jovens é que esses ambientes, eles são normais. Sim. E o frequentar, uma coisa é ir num ambiente, dar um testemunho, e uma coisa é frequentar. Sim. Então, a mensagem ela está transmitindo que deve se frequentar esse ambiente, deve estar lá continuamente, não é? Então, são esses modismos que a gente percebe que a igreja precisa refletir, a igreja precisa ter critérios para julgar. Precisa saber até se justificar. Eu estou nisso por esse motivo, tem que ter um propósito. Exatamente. Eu acho que às vezes o problema é que convém, não tem propósito. Edifica, é a questão que Paulo coloca, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Um outro ponto também, Serginho, vamos chamar uma outra tela aí que é interessante. Não, são esses pontos que a gente tem que refletir aqui hoje, e o próximo é esse, pode colocar. Moral e comportamento sexual sem compromisso com a Bíblia.
Isso aí tem que mandar uns caras desses para Capadócia. Porque o padrão mais elevado que nós temos, pastor, tem que ser do sacerdote. Vamos dizer assim, ele não deixa de ser ovelha, nunca deixou de ser, mas é aquela ovelha guia. Tem que ser por aí, não é? Exato. É mais um modismo, o modismo do ficar, o modismo de ter um relacionamento sem compromisso. E isso é moda entre os jovens, né? Hoje até se pergunta assim, você está em um relacionamento? Fica difícil dizer o que é hoje um relacionamento. Eu fiquei. É um modismo. Esse modismo pode entrar na nossa comunidade, esse modismo faz parte da nossa fé. Então aí a gente precisa chegar para os nossos jovens e colocar para eles, olha, isso pode ser um modismo, mas não é algo adequado para a nossa perspectiva. E fundamentar porque tudo que é duradouro, e se o modismo é passageiro, nós estamos não é atrás daquilo que é passageiro, né? O que é eterno. Um relacionamento, para ser um relacionamento duradouro, ele precisa estar baseado em confiança, está baseado em outros parâmetros. O alicerce tem que ser O alicerce tem que ser outro. Então esse modismo não atende à nossa comunidade de fé, à nossa caminhada de fé, né? É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.